Quando chamaste os 12 primeiros para te seguir, sei que chamavas todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Quando enviaste os 12 primeiros de 2 em 2, sei que enviavas todos os que viessem depois. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Uma boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha hoje nesse momento, a nossa hora santa no programa Palavras do Coração, onde nós somos chamados a ouvir a palavra do Senhor, que Ele tem a nos dizer, a acolher no nosso coração. Estamos no primeiro dia do mês de julho, o segundo semestre do ano de 2021 já, com a graça de Deus, e aqui nós queremos louvar o Senhor por mais um mês que se inicia, agradecer a Ele pelo mês que se passou, mês de junho, do Sagrado Coração de Jesus, e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse novo mês que iniciamos. Este mês é o mês que a Igreja dedica especialmente ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, que é sinal de vida, sinal de salvação. Antigamente se tinha muito essa visão de que o sangue é aquele que é sinônimo de vida. É claro que para nós, ele sempre tem esse sentido de vida, justamente porque sem sangue nós não vivemos, né? Mas antigamente era muito mais forte este significado de que o sangue tem o sentido da vida. O sangue nos dá a vida. Tanto que a própria Sagrada Escritura nos diz que o preço da nossa salvação foi o sangue de Cristo, foi o sangue derramado de Cristo na cruz. Ele que nos deu a vida com o seu sangue. Então é tão belo nós sabermos disso, não só belo, mas também verdadeiro, não é verdade? É mais belo porque justamente é verdadeiro. Esta graça de sermos salvos pelo sangue de Cristo, de termos a vida verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue derramado. Esse mês de julho que nós estamos iniciando, nós temos tantos santos para serem lembrados, serem memorados. A própria liturgia faz menção a tantos santos importantes da nossa igreja. Aqui eu me recordo de São Tomé, que celebraremos no próximo dia 3 de julho. São Tomé apóstolo, homem que precisou ver para crer, mas depois firmou a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, derramou o seu sangue por amor a Cristo. Aquele que ouviu, que perguntou para Jesus: Senhor, não sabemos qual é o caminho, né? Mostra-nos o caminho para o Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi graças ao pedido, à pergunta de São Tomé, que Jesus revelou esta maravilha de que Ele é
o caminho, a verdade e a vida. São Tomé, também aquele homem que derramou o seu sangue por amor a Cristo. O martírio, nesse sentido, celebrando hoje, neste mês, o Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o preciosíssimo sangue, nos faz lembrar também dos mártires, né? São Tomé é um deles, nos faz perceber que o sangue derramado por amor a Cristo no martírio não é sinal de derrota, não é sinal de término de tudo, mas o sangue dos mártires é justamente um regar para a igreja, né, para a posteridade. É o exemplo, o testemunho que eles deram de santidade, de fidelidade até o fim, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, como muitos santos também vão dizer. Nós também lembramos neste mês Santa Maria Goretti, uma grande santa da igreja, morreu na adolescência, né? Foi numa tentativa de abuso, né? E Santa Maria Goretti, ela defendeu a sua pureza, a sua virgindade, né? E mesmo assim perdoou o carrasco que procurou fazer com ela, né, esta barbaridade, né? Então aqui nós lembramos com Santa Maria Goretti tantas, né, crianças exploradas, abusadas, né, tantas crianças que na inocência acabaram caindo, né, se fazendo essa experiência tão cruel, tão triste, por conta da crueldade de muitas pessoas. Nós lembramos de São Bento, um grande santo, né, que foi monge, o pai dos monges, o pai padroeiro do Ocidente também, nós lembramos dele, que nos ensina a vida de oração, né, contemplativa, um homem que trouxe a regra de São Bento, que influenciou tanto na legislação do Ocidente e na disciplina também da Igreja. Inspirou São Gregório Magno no ministério da Igreja e assim por diante. Nós lembramos aqui também de Nossa Senhora do Carmo, no dia 16 de julho. Lembramos da Ordem dos Carmelitas, do escapulário, tantas pessoas que usam o escapulário, um sinal de proteção, um sinal de amor da Virgem Maria para com seus filhos e filhas devotos. Vamos rezar, vamos rezar, colocar nas mãos de Deus a nossa vida, o nosso coração, pedir que Ele nos inspire, nos fortaleça na caminhada. Nós falamos de tantos santos e não falamos ainda, né, daquele a quem nós iremos refletir, né, partilhar um pouco hoje no programa, que é a vida de dois santos, as colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Por isso que nós cantamos no início esse canto do chamado, da vocação dos 12 apóstolos, da missão deles e da nossa também. Porque no próximo domingo a igreja aqui no Brasil celebrará a solenidade de São Pedro e São Paulo. Sabemos que o dia deles mesmo foi dia 29 de junho, na última terça-feira. Mas nós queremos então já nos preparar para celebrarmos no próximo domingo, porque aqui no Brasil decidiu-se passar para o domingo, posterior, justamente para que mais pessoas possam celebrar este dia, até por conta do trabalho, da dificuldade da participação do grande povo de Deus, da Santa Missa nos dias de semana. Então vamos iniciar nossa oração, nossa reflexão, suplicando ao Senhor que se faça presente em nosso meio, já tendo a certeza da sua presença, mas que Ele também nos dê essa certeza e nos faça crer cada vez mais de que Ele não nos abandona, que Ele está sempre conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Meu irmão, minha irmã, vamos agora clamar o Espírito Santo sobre nós, pedir que Ele nos impulsione, nos ilumine, aqueça o nosso coração, aqueça a nossa mente e assim nós possamos guardar, acolher, compreender e viver a Sua palavra. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Também lembrei agora de São Tiago, que é celebrado dia 25 de julho, e São Cristóvão também. Nós temos aqui uma comunidade ali no Morro Grande, São Cristóvão, por isso não poderíamos deixar de mencionar este grande santo que é tão amado, principalmente pelos motoristas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos refletir o Evangelho de domingo, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. 13 a 20. Vamos, assim, refletir, guardar, meditar essa palavra e já nos preparando, para celebrarmos bem a missa dominical, e vivermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer na sua palavra. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela.
eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra maravilhosa, que é um fundamento da nossa fé na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz nesse evangelho: construirei a minha igreja. A igreja não é do padre, não é do bispo, não é do papa, não é de nenhuma liderança, de nenhum leigo na igreja, mas é de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que digo, mas é Ele mesmo que diz: a minha igreja. E que bom, né? Olha, que bom que a igreja é dele. Que bom que é ele que cuida da igreja. Imagina se ele colocasse nas nossas mãos os cuidados, né? Claro que a gente tem a nossa parte, a nossa grande função na igreja, nossa missão. Todos nós temos uma missão na igreja. A gente não pode se omitir nesse sentido, mas é dele. Se a gente não corresponder ao que ele quer na sua igreja, nós estaremos sendo incoerentes. E meus irmãos, minhas irmãs, celebrando São Pedro e São Paulo, lembrando da memória destes grandes apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, colunas da igreja, Pedro, que nos lembra mais a instituição, a tradição da igreja, o magistério da igreja, as leis também da igreja, o direito canônico, a doutrina da igreja. E São Paulo, que nos lembra a dimensão pastoral, a dimensão missionária, né? O dinamismo da igreja, este ir ao povo, né? Como o Santo Padre e o Papa Francisco tanto nos fala, a igreja em saída, a igreja que busca a cultura do encontro, busca a acolhida também para com os demais, para com aqueles que vêm à igreja. São Pedro e São Paulo, eles meio que nos ajudam a equilibrar a vida da igreja. A ver que uma coisa não é mais importante que a outra, mas o todo da igreja é importante. Tanto a oração, a contemplação, a reflexão, meditação da palavra, até mesmo dos documentos da igreja, quanto a ação, a atividade da igreja, o compromisso. Quando nós falamos que Pedro nos lembra mais a instituição, né? Nos lembra mais a oração, não quer dizer que Pedro não saiu em missão. Muito pelo contrário, São Pedro também foi missionário. E quando nós falamos de São Paulo, que teve todo o seu dinamismo pastoral, né? Fundou muitas igrejas, viajou muito como grande missionário, não quer dizer que ele não guardou a doutrina. Muito pelo contrário, São Paulo fez questão de ir ao encontro de Pedro para confirmar a fé da igreja, para ver se o que ele estava dizendo era coerente com o ensinamento da igreja deixado por Jesus Cristo. Então nós queremos assim lembrar desses santos como grandes homens que nos ajudam a viver como igreja, a não nos perdermos, a sabermos o que Jesus quer para nós, porque afinal eles foram fiéis àquilo que Jesus lhes deixou como herança. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe
E aqui é um ponto importante nós levarmos em consideração. Cesareia de Filipe era uma cidade considerada imperial, construída em homenagem ao imperador, com um templo construído naquela região em homenagem ao imperador. Por isso é que é Cesareia, lembra aqui de César, né? E o filho de Herodes, Filipe, recebeu como presente esta cidade, por isso é Cesareia de Filipe. E esse templo construído em homenagem ao imperador da época, que tinha também como nome César, no meio do nome, porque todos os imperadores tinham esse nome como um acréscimo no seu nome, porque César definia assim o imperador, a pessoa do imperador. E muito interessante, meus irmãos, que nesta região do império, construída em homenagem ao imperador, com um templo homenageando o imperador, justamente ali Jesus inicia o diálogo que vai concretizar a sua igreja no mundo. O que isso significa? Que o império de verdade não é de César, não é de Filipe, não é de Herodes, mas o império é aquele que Jesus quer inaugurar para conquistar os corações. Não é um império para conquistar propriedades e terras e mais terras, mas é o império para conquistar os corações dos homens e das mulheres. Isso é muito interessante nós observarmos. E como é região pagã, nos faz perceber também que Jesus, ele veio para todos. A igreja está aberta para todos aqueles que querem entrar nela, serem batizados, se converterem. É claro que tem todos os critérios, tem a catequese, temos que ser fiéis aos ensinamentos da igreja, aquilo que nosso Senhor nos ensinou, mas a abertura da igreja é fundamental. Se a igreja não estivesse aberta aos pagãos, nem nós seríamos igreja hoje, porque nós não éramos judeus, não somos de origem judaica nesse sentido. Nós somos de origem pagã, se nós formos buscar lá na nossa raiz, né? Nós não temos este sangue judeu, como é costume dizer. Mas pela graça de Jesus Cristo, iniciar a sua igreja em terras pagãs, acolhendo a todos, nos faz perceber a grande misericórdia que Ele tem para conosco. Que a igreja é esta casa onde todos podem entrar, que não é feita para um determinado grupinho de pessoas. É por isso que nós temos a missão, adgentes como chamamos, para irmos ao encontro das pessoas, para salvarmos as almas, para sermos pescadores de homens e mulheres que querem seguir o Evangelho de nosso Senhor. E ali, nesse contexto, nesse território de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, uma bagunça total. Não sabiam quem era o Filho do Homem. Não sabiam quem era Jesus.
E se nós perguntássemos hoje para as pessoas que nós encontramos na rua, ou se nós perguntássemos para aqueles que convivem conosco, ou até pessoas que participam da vida da igreja, o que nós ouviríamos? Ai. Dá até medo, né? Dá até medo. Hoje em dia se fala de um Jesus que cura, um Jesus que soluciona meus problemas, Jesus que falou muito bonito, tem uma mensagem legalzinha, interessante, mas que de vez em quando eu vou ouvir, mas não me faz diferença nenhuma. Tem gente que pensa assim. Jesus que me dá uma grana legal, o Jesus da teologia da prosperidade, como dizem por aí, né? É a mesma confusão do povo daquela época. Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, e é isso, aquilo, mas não se decidem, só dizem da boca para fora, não tem um encontro pessoal com Ele. Com certeza, aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, que tiveram encontro pessoal com Ele, face a face, olho no olho, ouviram dele palavras de salvação, com certeza eles tinham outra visão de Jesus, uma visão mais acertada, com certeza. Mas aí que vem a grande pergunta, meus irmãos. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos. E vós? Agora eu quero saber de vocês. Nós já fizemos uma caminhada até aqui, como se Jesus dissesse isso. Nós já fizemos uma caminhada até aqui. Eu já revelei muitas coisas sobre mim, sobre o reino, sobre o que eu vim fazer, a minha missão neste mundo. Então, o que sobrou de tudo isso? O que vocês dizem sobre mim? Quem dizeis que eu sou? É como se nós fôssemos interrogados por alguém. Eu acho interessante que é muito fácil a gente dizer assim para as pessoas: olha, o fulano está falando mal de você. Olha, o ciclano está falando isso de você, está fofocando, está falando mal. E se eu perguntasse para a pessoa mesmo: e tu, o que tu dizes de mim? Às vezes é mais difícil, né? Dizer a verdade na frente da pessoa. Olha, eu não concordo com você, eu acho que você é isso, que é aquilo. Isso também nos chama atenção para aquilo que nós dizemos das pessoas. Isso é importante nós levarmos em consideração. Sabermos o que de fato nós falamos das pessoas e se nós falamos uma coisa por trás e outra coisa na frente da pessoa. Temos que ser transparentes nesse sentido, né? É a nossa transparência de vida. E aqui nós, então, nos damos conta, meus irmãos, que os discípulos se apertaram um pouquinho, não é verdade? E vós, quem dizeis que eu sou? Eu acho interessante que Jesus, quando pergunta, os discípulos responderam. Uns dizem que é João Batista, e o outro discípulo disse, outro diz que é isso, outro diz que é aquilo. Mas ali eles se apertaram. E vós, quem dizeis que eu sou? Percebam, meus irmãos, que nem todos se manifestaram. Somente um se manifestou. Somente Simão Pedro, que teve coragem. Mesmo São Pedro agindo com covardia em muitas vezes, ali ele foi corajoso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São Pedro tinha essa convicção. Mesmo que ele depois vá tropeçar algumas vezes, né? Vai ser uma pedra de tropeço, como o próprio Jesus diz no Evangelho também. Mas ele já tinha um início de fé.
já tinha aquela sementinha de fé, que iria fazer com que ele fosse um grande missionário, um grande apóstolo de coragem depois da ressurreição. Então Jesus vai dizer especificamente para Simão, para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Sim, bem-aventurado. Podemos dizer aqui, bem-aventurado, feliz és tu, Simão, que vai sofrer o martírio, que vai sofrer perseguições. E aqui nós lembramos essa felicidade quando Pedro e os demais discípulos foram açoitados. Isso está nos Atos dos Apóstolos. Foram açoitados, apanharam um monte. Mas o escritor sagrado diz que eles saíram todo contentes por merecerem ser maltratados, apanharem, porque anunciaram o Evangelho. Gente, isso é maravilhoso. Eles eram felizes porque apanhavam por terem anunciado o Evangelho. Vê se pode. É porque é uma felicidade muito mais forte, muito mais profunda do que um sentimentozinho que às vezes aparece no coração, do que um simples momento. Aquela felicidade brotava do coração, brotava de uma convicção que Pedro e os apóstolos tinham. Depois da experiência que eles fizeram com Jesus, eles jamais iriam hesitar, jamais iriam trocar de mestre, porque eles encontraram em Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador. Jesus não veio só para curar de uma doença, de uma outra doença, mas Jesus veio para nos salvar. E é isso que nós temos que levar em consideração e não nos esquecermos jamais. Jesus veio como Salvador do mundo. Temos que segui-lo por causa disso. Não podemos buscá-lo em um momento e outro apenas da nossa vida para solucionar os meus problemas. Como aquela mulher que apenas tocou no manto de Jesus para ser curada e já queria ir embora no meio da multidão. Não, Jesus diz: vem para cá, quem me tocou? Quero que tenhas um encontro pessoal comigo, vamos ter mudança de vida também, conversão. Vamos salvar essa alma. O evangelho de hoje, o paralítico que foi levado até Jesus, antes de curar a paralisia dele, ele disse: teus pecados estão perdoados. Em primeiro lugar, a tua salvação, depois a tua cura. Depois vamos levar a sério a tua doença, mas em primeiro lugar a tua salvação. O próprio sacramento da unção dos enfermos tem essa dimensão da salvação. Muito mais importante do que a cura de uma doença. Está tudo relacionado, é claro. A nossa saúde física, nós queremos a saúde corporal, pedimos também ao Senhor. Mas se a gente não quiser a saúde espiritual, a cura interior, do que vai adiantar? Vai ser algo momentâneo. Nós queremos coisas eternas, coisas mais elevadas. Por isso Jesus diz: bem-aventurado és tu, porque firmaste a tua fé em mim. Jesus diz que isso que São Pedro havia dito era a revelação divina, o próprio Pai revelou a ele. E Jesus, em cima dessa profissão de fé de Pedro, diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tu és Pedro. Quando nós sabemos quem é Cristo na nossa vida, como Pedro soube, nós também tomamos consciência de quem nós somos, do que nós somos.
O que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa essência? O nosso ser mais profundo? Quando descobrimos quem é Jesus de verdade, nós também descobrimos quem nós somos. Somos chamados para sermos a imagem dele, de Jesus. Por isso, na profissão de fé de Pedro, Jesus vai construir a sua igreja. Não constrói a igreja simplesmente em cima de Pedro, da pessoa de Pedro. Pedro vai tropeçar. Pedro ainda não é rocha firme. Mas em cima da profissão de fé daquele homem. Essa profissão que até hoje nós fazemos. No meio da Santa Missa Dominical nós dizemos: creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como Pedro professou a sua fé. E é nesta fé que a igreja é construída, que Jesus constrói a sua igreja, que é dele, jamais esqueçamos disso. Por isso que as portas do Hades, ou do Sheol, ou do inferno, dependendo da tradução, jamais prevalecerão contra ela, porque a igreja é dele. O bem sempre será maior que o mal, porque ele conduz a barca de Pedro, ele conduz a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Você dá a chave da sua casa para qualquer um que passa pela rua? Não, né? Você dá a chave da sua casa para pessoas de confiança. E olha lá ainda, né? Você não dá para qualquer um. Muitas vezes pode ser até o seu melhor amigo, mas não tem o porquê dar a chave da casa para ele. Nós damos a chave da casa para quem é íntimo de nós, para quem mora conosco, para quem convive conosco, nos conhece na profundidade. São Pedro conhecia Jesus, mesmo nas suas limitações e fraquezas. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus dá a chave. A chave. Eu te darei as chaves do reino dos céus. A igreja tem as chaves do reino. Por isso que ela dispensa os tesouros do reino aqui na terra. Exemplo, o sacramento do batismo é um grande tesouro do reino dos céus. A nossa filiação adotiva em Jesus Cristo, que a igreja tem a graça de trazer para nós como um dom, porque ela tem as chaves. O sacramento da Eucaristia, a igreja tem essa autoridade, tem esta graça de trazer para nós esse tesouro, porque as chaves estão nas mãos da igreja. Porque o Senhor Jesus confiou nos sucessores de São Pedro, já em São Pedro e depois os seus sucessores, nos apóstolos, esta missão. Os demais sacramentos da igreja, o matrimônio, é tudo dom, é tudo tesouro que vem do céu. São bênçãos e graças, são coisas santas, sagradas. E Jesus diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É a autoridade da igreja, a autoridade do sumo pontífice, a autoridade de São Pedro. Não por ele simplesmente, mas porque a autoridade é de Deus na vida de São Pedro. A autoridade é de nosso Senhor Jesus Cristo na vida do Papa Francisco, na vida dos nossos bispos, da nossa igreja. A igreja nos ensina os valores do reino, os valores lá de cima, porque é para lá que nós queremos ir. Por isso que nós somos ligados até o céu,
Ligar na terra, ligar no céu. Desligar na terra, desligar no céu. Se você entende se ligar e desligar como as excomunhões, também podemos fazer menção a elas, não como uma condenação antes da hora, mas como uma advertência, uma chamada de atenção. Quando a igreja excomunga ou adverte, é para que nós percebamos o erro, percebamos as nossas falhas e mudemos de vida, procuremos voltar aos valores do reino. E Jesus recomenda para que os discípulos não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, porque, convenhamos, né, meus irmãos, não jogueis pérolas aos porcos. Vamos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós damos para as pessoas. A catequese está aí para, aos poucos, instruir, ensinar, abrir o coração das pessoas para acolherem com santidade, com sabedoria, com entendimento as coisas de Deus. Não podemos dar de qualquer jeito as coisas sagradas, os valores do reino para os outros, como se fosse mais uma coisa que a gente tem para oferecer. Não. Catequese, educar na fé, catecismo, Sagrada Escritura. E assim a igreja estará cumprindo santamente o seu papel. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos pedir então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que colocaram suas intenções, abençoe também a água, se você tem a água aí para apresentar e para abençoar, também pode colocar. Vamos pedir que o Senhor lembre-se de nós, lembre de todas essas intenções, acolha com o seu carinho de Pai. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, misericordioso, nós te pedimos por todas estas intenções colocadas por vossos filhos nesta live, por todas as suas intenções do coração, pelas intenções que vieram neste programa, Senhor, te pedimos na sua infinita misericórdia, acolha essas preces, essas intenções e, se for da vossa vontade, que tu possas atendê-los com o seu amor de Pai, com o seu amor paternal. Que esta água também seja abençoada, nos recorde sempre o nosso batismo, nossos compromissos batismais e a importância de vivermos na pureza do coração. Senhor, abençoe todos aqueles que nos acompanham, abençoe a água, abençoe talvez algum objeto apresentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço para você. Muita paz e até na próxima semana com mais um Palavras do Coração.